Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no mapa, mas não um mapa qualquer, é um mapa para uma jornada interior bem profunda. Estou falando da autobiografia esotérica As Três Montanhas, de Samael Aun-Weor. E olha, é uma busca espiritual que foge bastante do comum. Logo de cara, o livro já lança essa pergunta, né? Será que já encontramos o que tanto buscávamos? E essa pergunta é o que guia a jornada inteira. É aquela busca universal por um significado maior, sabe? Uma inquietação que, no fundo, muita gente sente. É daí que tudo parte. Então, para a gente entender bem essa jornada, vamos passar por 5 etapas. Primeiro, a busca do autor como tudo começou. Depois, como ele passa a reinterpretar o mundo. Aí a gente entra no trabalho interior, as práticas mesmo. Em seguida, o tal do grande arcano, o segredo central. E, por fim, a missão que ele assume para si. Beleza, então vamos começar. A história parte de uma infância que, segundo o autor, foi tudo menos comum. Para ele, era a prova de que ele já nasceu com uma consciência espiritual diferente. E olha, as experiências de infância que ele descreve são bem peculiares, para dizer o mínimo. Ele diz que se lembrava da angústia de ter que reencarnar, tipo, pensando, não, de novo num corpo físico. Ele também fala de um cinema particular. Era só ele se concentrar numa parede qualquer que ele começava a ver gnomos, fadas, todo tipo de espírito da natureza. Bom, essas visões todas acabaram levando ele para uma busca mais formal, digamos assim. Ele virou um verdadeiro rato de biblioteca, mergulhou de cabeça nas obras de Allan Kardec, de Blavatsky, praticou vários tipos de yoga com muita intensidade. E essa busca toda acabou levando ele para a escola Rosa Cruz, porque ele estava atrás do que chamava de o caminho secreto. E é claro que toda essa busca levou ele a reinterpretar de uma forma bem radical várias figuras e conceitos espirituais que a gente já conhece. Vamos ver como essa nova visão do mundo foi se construindo. E aqui a gente chega numa das ideias, assim, mais polêmicas do livro. Para ele, Lúcifer não é o mal. Pelo contrário, ele seria a sombra do Logos, ou seja, a sombra do próprio princípio criador divino. É visto como a contraparte necessária da luz, o guardião do conhecimento e até mesmo uma parte essencial que existe dentro de cada um de nós. Um ponto-chave para entender o pensamento dele é a diferença que ele faz entre uma queda e uma descida. Uma queda seria um fracasso cósmico mesmo, um erro. Já uma descida é outra história, é uma escolha, um ato consciente. E essa diferença, gente, é fundamental para entender quem são os demônios e quem são os mestres na cosmologia que ele apresenta. Isso nos leva a um outro conceito que aparece bastante no livro, o estado Dina. O que seria isso? Basicamente uma realidade oculta, tipo uma quarta dimensão paradisíaca, para onde os iniciados conseguiriam viajar e com o corpo físico. Seria um paraíso acessível, mas claro, escondido da grande maioria. Ok, já vimos bastante da teoria, né? Agora vamos para a parte prática. A gente vai ver agora as técnicas específicas que o autor diz que são, assim, essenciais para o desenvolvimento espiritual. E essa frase aí que ele atribui ao seu mestre Rosa Cruz resume muito bem a filosofia do trabalho. A ênfase é total na prática, na experiência direta e não em ficar só acumulando conhecimento de livro. O valor está em fazer, não só em ler. É isso. E uma das práticas principais era justamente essa, a vocalização. A técnica é bem simples, na verdade. Você inala fundo, absorvendo o que ele chama de prana, a energia vital, e depois solta o ar bem devagar, entoando as vogais. I, E, O, U, A. Segundo o livro, essa prática seria a chave para despertar poderes internos. E o objetivo final dessas práticas todas? Despertar a Kundalini, a tal da energia interior. O processo é descrito em estágios bem claros. Começa com uma alegria espiritual, vai avançando para projeções astrais espontâneas e, no fim, culmina no que é chamado de samadhi, que seria o puro êxtase da meditação. E essa busca por dominar a energia interior aparece simbolizada de umas formas bem inesperadas. Pega a tourada, por exemplo. No livro, não é só um espetáculo, é uma alegoria da luta espiritual. O touro seria a nossa besta interior, o ego, e o toureiro, com sua espada, representa um mestre que domina e, por fim, aniquila esse ego. Então, depois dessa busca toda de tanta prática, o autor diz que finalmente encontrou um segredo fundamental, a chave que abre todas as outras portas. Vamos ver que segredo é esse. A pergunta que fica é: o que é que está no centro de tudo isso, afinal? Depois de passar pelo espiritismo, pela teosofia, pelos Rosacruzes, qual foi a grande descoberta no final de tudo? E a resposta, segundo ele, é surpreendentemente direta.
até biológica. Ele diz que se a gente tirar todas as teorias, todas as crenças, o que sobra lá na raiz da nossa existência é a energia criadora, a energia sexual. E aqui está o ponto central de tudo, o chamado grande arcano. A prática principal não é nem reprimir, nem se entregar sem controle, é transmutar a energia sexual. O livro chama isso de trabalhar na forja dos ciclopes, um lugar simbólico onde essa força poderosa é usada para construir os corpos espirituais internos. Aí ele faz um paralelo interessante com a contracultura da época dele. Ele enxergava duas grandes rebeliões contra o excesso de intelectualismo. De um lado, o caminho gnóstico, que usa a meditação, e do outro, o movimento hippie, que, na visão dele, até buscava a mesma liberdade, mas acabou se perdendo no que ele chama de inferno das drogas. E com isso a gente chega na conclusão da busca do autor. É o momento em que ele aceita e define qual é o seu papel, a sua missão no mundo. E que missão era essa? Segundo o próprio autor, era ensinar a humanidade a deixar de ser um humanoide intelectual para se tornar um homem de verdade completo. E como? Através da criação de corpos internos. O corpo astral, para viajar em outras dimensões, o corpo mental, para ter controle sobre os pensamentos e, o mais importante, o corpo causal, para ser mestre da própria vontade. Essa distinção aqui é crucial. O humanoide, ele só reage ao que acontece. Ele é vítima das circunstâncias. Já o homem autêntico, por ter construído esse tal corpo causal, o corpo da vontade, ele para de ser vítima e passa a ser o criador das suas próprias circunstâncias. É a grande virada de chave, sair da mecanicidade e entrar na consciência. Então, para a gente resumir, a jornada que o livro propõe é um caminho que começa com experiências bem pessoais e internas. A partir daí, ele redefine todo o mundo dos símbolos, foca em práticas bem concretas de energia e meditação, e o objetivo final é nada menos que uma autotransformação radical. E, no fim das contas, a gente volta para o começo, né? O livro se apresenta como um mapa para o nosso mundo interior. E a pergunta que fica no ar para todo mundo refletir é: se o caminho para a divindade está mesmo aqui dentro, que mapa interno a gente está usando para navegar em nós mesmos?